Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Apesar que hoje o assunto tá um pouco longe do cinema, né? Vim aqui falar de livros e de metas e de muitas coisas, mas vamos lá. Não sei se vocês estão ligados, mas existe uma tendência entre a galera das bookredes de criar metas de leituras baseadas numa idade, tipo 30 livros para ler antes dos 30 anos e tal. Bom, eu queria fazer ela, mas quando eu descobri isso, faltava muito pouco para o meu aniversário de 30 anos. Então eu achei bastante inviável enfiar 30 livros para ler num espaço de menos de um ano. Inclusive, se vocês estão ouvindo esse episódio no sábado que eu publiquei ele, saibam que é meu aniversário, justamente hoje, dia 2 de julho. Pois é, foi tudo friamente calculado. Aceito parabéns em Pix. A chave é podcastfilmedasemana@gmail.com. Mas enfim, tô entrando aqui nessa nova década de existência com um novo desafio, que vai ser ler essa lista de 35 livros antes do meu aniversário de 35 anos. Se eu manter meu ritmo atual, que anda um livro e meio por mês, eu acho que eu consigo cumprir tranquilamente. Não existe uma regra para criar essa lista, e quando eu estava montando, eu acabei criando 3 grandes grupos, que são clássicos que eu quero ler ou tenho vergonha de não ter lido até agora, então preciso correr atrás do prejuízo. Livros que comprei de maneira impulsiva e estão pegando poeira em casa. E outros livros que eu quero ler. Eu não vou dar sinopse de tudo, senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando. Vou falar rapidamente de cada um e vamos nessa. Eu espero não me alongar demais. Começando pela parte de clássicos. Alguns deles estão de fato pegando poeira na minha estante, como por exemplo a minha edição lindinha da Zahar de capa dura do Peter Pan, do escritor J.M. Barrie. Eu comprei ele tem uns 10 anos. Hoje em dia eu nem sei se eu vou gostar da história, porque eu nem gosto tanto assim do filme da Disney, mas ele é curto, a edição é comentada e eu amo ler clássicos em edições comentadas, de preferência em traduções boas, né? Então, em algum momento vai chegar a hora desse livro aqui. Da mesma coleção, eu também tenho uma edição do Frankenstein, da Mary Shelley. Depois que eu li Drácula, eu me sinto preparada para encarar qualquer terror fantástico vintage. E o Frankenstein eu quero ler ainda esse ano. Pelo menos eu tenho essa meta aqui para mim. Outro que eu também tenho livro físico é A Metamorfose, do Franz Kafka. Eu sei que ele é curtinho, mas eu sempre me senti meio intimidada por ele. É bobo se sentir intimidada por um monte de tinta em papel. Enfim, tem vários livros que me assustam um pouco, seja pela importância histórica, por ser famoso por ser denso, ou mesmo pelo tamanho, que é o caso da Ana Karenina, do Tolstói. Ele é o único russo dessa lista, porque eu tenho um problema com literatura russa. Eu li muito pouco, mas sempre sofri com tudo que eu peguei para ler que fosse russo. E aí eu botei esse dramalhão aqui porque eu ouvi falar bem, claro, como muitos outros livros, né? E eu também gosto muito do filme com a Keira Knightley, e pode me chamar de rasa, esse foi o motivo de eu escolher esse como único livro russo da minha lista. Falando em dramalhão, coloquei 2 livros das irmãs Brontë, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, e Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu até comecei a ler O Morro dos Ventos Vivantes quando eu era adolescente, mas não rolou na época. E era um tempo que eu achava que se tratava de um romance romântico mesmo. E eu fui enganada pela propaganda do Crepúsculo, né? Não tô me alongando muito, porque eu imagino que essa parte tenha os livros mais conhecidos da lista, mas tem alguns que não são mega conhecidos, como A Volta do Parafuso, do Henry James, que apareceu no meu radar durante a minha fase gótica no ano passado. Parece ser um pouco mais longo que um conto e muito me interessou, né? Outro não tão conhecido, injustamente, digo eu, sem nem ter lido o livro, é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. E ela é clássica sim, tá? Ela é tão clássica quanto Os Chamados,
clássicos da ficção científica, como o Asimov e o Arthur C. Clarke. Então eu coloquei ela aqui nessa categoria. Tem também clássicos nacionais, que eu tenho muita vergonha de nunca ter lido, apesar de que agora eu tenho uma vivência maior para ter uma interpretação mais madura, talvez, do que a Larissa de 17 anos. São eles Dom Casmurro, do Machado de Assis, gente, sim, eu só li resumo na época, não me orgulho disso. Tem também A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, não é bem uma leitura obrigatória, mas é um livro bem conhecido, inclusive internacionalmente. Eu lembro uma vez, quando eu morava na Irlanda, que eu encontrei uma cópia em inglês com um certo destaque na livraria e eu fiquei bastante surpresa na época. Para fechar a tríade de clássicos nacionais, eu coloquei Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. A minha mãe sempre falou muito bem desse livro, mas eu meio que ignorava ele. Não sei se era consciente ou não essa rejeição das dicas dos meus pais, mas enfim, esse é papo pra terapia, não pra vocês. Mas o fato que eu botei ele na lista, eu acho que vai ser uma experiência interessante, porque ele é meio infanto-juvenil e eu gosto muito de literatura infanto-juvenil. Ainda no tópico América Latina, eu coloquei na lista também 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e esse é um outro livro que me intimida um pouco, é capaz de eu deixar para quando eu estiver mais velha e mais sábia, mas é um fato que eu preciso ler mais realismo mágico daqui da América do Sul. Para fechar esse quadro, um livro que eu quase esqueci de citar aqui quando eu estava montando esse roteiro, que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu até tenho uma versão desse livro, mas eu não sou muito fã da editora e eu vou tentar procurar uma edição com o texto não censurado. Afinal, esse livro ele causou muito no seu lançamento e eu amo um escândalo vintage. Já foram 13 livros dessa primeira categoria e até que tá bem equilibrada a distribuição até agora, né? Vamos agora para talvez a categoria mais extensa dessa lista, que são os livros que eu botei nela porque eu tenho as edições físicas em casa por motivos diversos, mas principalmente por impulso, né? E, enfim. Começando pelo mais antigo, Memórias de uma Geisha, do Arthur Golden. O filme voltou para a boca do povo agora que ele entrou na Netflix, mas eu lembro quando eu aluguei o DVD dele lá por 2009, 2010 e eu me maravilhei a ponto de comprar o livro e eu nunca li ele. Eu já levei ele comigo em pelo menos 2 viagens que eu fiz nessa época, achando que eu ia começá-lo e nada de começar, né? Ele ainda é daquelas edições de página branca e letrinha pequenininha. E agora eu nem sei se eu vou gostar da história hoje em dia, né? Com a cabeça que eu tenho hoje. Mas eu preciso ler pra ficar com a consciência tranquila, sabe? Eu tenho esse livro faz tanto tempo que eu preciso ler, né? E aí eu vou botar nessa lista pra me forçar a fazer isso. E o pior é que nem é um livro pequenininho, sabe? Então, me desejem boa sorte. Outro livro que tá quase fazendo uma década de aniversário, parado na minha estante, é As Surpreendentes Aventuras do Barão de Munchausen, do Rudolf Henry Raspe. Também tem filme, mas eu nunca vi, é um filme do Terry Gilliam dos anos 80. Quem conhece Terry Gilliam sabe o que essa frase significa, né? Mas eu comprei esse livro porque foi num evento da faculdade, então era uma oportunidade única de comprar livros da afinada editora Kozak Naif por preços acessíveis a uma pobre universitária. E esse livro tem uma edição belíssima, cheia de ilustrações, mas ele é muito grande, ele é completamente imprático de ser carregado para cima e para baixo, e é daquelas coisas que você tem que ler na mesa, sabe? Porque ele é grande, pesado e estranho de mexer. Mas ele parece ser curto, pelo menos, então talvez venha logo aí, né? Eu já comentei aqui várias vezes que eu tô lendo os livros do Discworld em ordem de publicação, porque eu sou dessas, né? Mas eu só botei um da série aqui nessa lista, e nem é o próximo da minha ordem de leitura, né? Indo cronologicamente. Mas eu coloquei aqui Pequenos Deuses, eu tenho o livro físico dele tanto em português quanto em inglês. Todo mundo que conhece a série fala que esse é um dos melhores livros para você começar a ler, e também um dos melhores livros já escritos pelo autor. Então eu quis colocar ele aqui porque em algum momento eu vou ler. Eu achei curioso que eu tenho várias séries começadas,
Mas eu não coloquei nenhum deles aqui nessa lista. Eu só coloquei algumas séries para serem iniciadas, mas eu não coloquei nenhum segundo livro. Então, assim, além desses 35 livros, eu tenho outras coisas que eu já quero ler, que eu já tô lendo e, enfim, né? Os próximos livros que eu vou falar, eu comprei tudo na pandemia, porque o bichinho da leitura me picou de novo, o desejo de ter uma biblioteca particular movida a promoções da Amazon também, e daí eu comprei muita coisa nova, alguns que eu nunca tinha ouvido falar, como é o caso de Terra Americana, da Janine Cummins. Parece que é um thriller, eu só sei que eu gostei da capa e tava tipo R$ 12, então eu comprei. Nessa mesma vibe, eu comprei Fantastes, do George MacDonald, que eu conheço o autor, ele é um precursor da fantasia, ele inspirou a geração do Tolkien, do C.S. Lewis, mas eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo de ser meio moralista, né? Mas tava uma edição bonita, ela é de capa dura, ela é ilustrada, comprei. Quando eu vou ler, agora eu vou ter que ler, né? Ano passado eu comecei a ler Stephen King, eu adorei e desde então eu fico sempre ligado nas promoções de livro do autor, porque é sempre tudo muito caro, né? E aí, com isso, eu já consegui algumas cópias de alguns livros, entre eles O Iluminado, que eu quero ler antes de ver o filme e fazer um episódio comparativo aqui pra vocês. Então, assim, todo mundo ganha. Esse é um livro que eu tô com planos de ler ainda esse ano, então vamos ver o que vai vir aí, né? Na mesma vibe de querer conhecer novos escritores famosos por aí, eu acabei adquirindo Skyward, do Brandon Sanderson. Parece ser uma space opera, uma fantasia no espaço. Talvez seja o primeiro de uma série e eu me arrependo dessa compra, mas enfim, só lendo pra saber mesmo, né? Falando em série, eu comprei também alguns livros da Anna de Green Gables, da escritora L.M. Montgomery. Então eu vou botar o primeiro na lista, né? Que foi o que inspirou aquela série Anne with an E e tal. Pelo menos parece ser uma leitura rápida, é infanto-juvenil. Então, pelo menos eu espero que seja divertida essa leitura e que eu não me arrependo de ter comprado os 3 primeiros livros. Mas eu também tenho medo de gostar muito e querer comprar todos os outros, que são tipo... Acho que são 8 ou 9 no total. É muita coisa, sabe? Não tem nem espaço em casa pra isso. Mas enfim, vamos ver, né? Ainda nessa cota de literatura infanto-juvenil, eu tenho uma edição belíssima do Jardim Secreto da Frances Horgan Burnett. Eu namorei essa edição da Dark Side por meses, comprei numa promoção, junto com outros livros que eu também botei aqui nessa lista, que é o Ecos, da Pam Munhoz Ryan, O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell, e A Noiva Fantasma, da Youngst Show. Fechando a cota desses comprei porque eu achei bonito. Tem Os Imortalistas, da Chloe Benjamin, e Enraizados, da Naomi Novik. E finalizando aqui essa categoria, tem o único livro de não ficção da lista inteira, porque ele é um gênero que eu não costumo ler com tanta frequência. Eu confesso que eu prefiro mais ficção e quanto mais absurdo, melhor. Mas eu coloquei aqui também o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Gente, o livro tem fotos. Eu não tava sacando isso antes de comprar. E eu não sei se eu tô preparada para isso, pra ser sincera, mas em algum momento vai vir aí. Ao todo, foram 15 livros que eu coloquei nessa segunda parte. Podem ter certeza que eu deixei muita coisa de lado, mas vamos que vamos para a última parte desse programa com outros livros que eu quero ler faz tempo. Quase todos eu já tenho no Kindle e é provavelmente lá que eu vou ler eles. Começando por outro livro que tá há tanto tempo na minha lista que, olha, é a maior procrastinação da minha vida. Eu tô falando de Stardust, O Mistério da Estrela, do Neil Gaiman. O filme marcou a minha adolescência, eu não achei o livro na biblioteca na época, então eu tô sempre falando que vou ler. Eu tenho uma relação muito estranha com o Neil Gaiman, tipo, ele parece uma pessoa ótima. Eu adoro as ideias das histórias dele, mas eu não sei se eu amo a execução e a escrita dele. Todos os livros que eu li dele, e foram muitos, parece que faltou um tiquinho, assim, pra eu amar. E foi um sentimento que ele se repetiu com cada novo livro que eu lia. Talvez seja por isso também que eu tô enrolando pra ler Stardust, vai saber, né? Pra quem quer me ouvir falando mais, tem um episódio só sobre o filme, o número 15, lá nos primórdios do programa.
Indo meio que pro oposto do Gaiman, tem um autor que eu só li um livro, amei esse livro e botei o autor no meu hall de escritores favoritos, que é o Carlos Ruiz Zafón. Eu amei A Sombra do Vento, e aí eu falei, quero ler tudo dele. E aí passou-se, 4 anos, não li nada, né? Mas enfim, coloquei na lista Marina, que é um livro único, porque tem outros livros que são da mesma série, da Sombra do Vento, mas eu não sei, faz tanto tempo que eu li que eu acho que eu precisaria reler A Sombra do Vento pra ler os demais, aí eu tô meio que procrastinando isso. Então botei Marina aqui, que parece ser um suspense, quero ler logo ele também. Outro que eu também queria ler esse ano é Pachinko, da Min Jin Lee, que já tem série na Apple TV e eu só ouvi elogios pra ambas, então tô bem ansiosa para iniciar essa leitura. Eu coloquei 2 livros nacionais nessa parte. Tem o Crônicas da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que ele ganhou uma reedição recentemente e foi assim que ele entrou no meu radar. Eu achei a sinopse muito interessante, com uma mistura de crítica social e burguesia decadente. Outro nacional que tá também na lista é Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Eu gosto muito desse título, eu acho ele muito forte. Eu ouvi ele pela primeira vez na época de escola e guardei, e eu acho que esse é o momento de eu ler ele, né? Em alguma hora vai chegar. Para finalizar a lista, tem 2 livros iniciais de séries, as duas influenciadas pela minha amiga Camila, que são Os Noivos do Inverno, da Cristale Davos, o primeiro livro de uma tetralogia chamada Passa Espelhos, e também A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, que é o primeiro livro da trilogia Terra Partida. São 2 fantasias, e eu acho que eu tô pronta para voltar de cabeça a ler séries fantásticas, talvez mais de uma ao mesmo tempo. Vamos ver, eu ainda tenho alguns livros do Grishaverso para ler, né? Os livros que são no ponto de vista do príncipe lá, que eu esqueci o nome agora, que eu quero ler. Já saiu um aqui no Brasil, traduzido, o segundo da duologia vai sair no segundo semestre. Poderia ter colocado aqui King of Scars? Poderia. Vou ler? Claro que eu vou. Quando? Não sei. Mas enfim. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu criei uma lista bacana, eu tentei não ser tão óbvia e tentei equilibrar. São 17 escritoras mulheres, 18 homens. Eu acho que ninguém tá usando pseudônimo Airi ou fingindo ser outra pessoa, né? E tem 6 brasileiros. Podia ser mais? Podia. Mas é aquilo, né? Muita coisa podia ser diferente, né? Espero que tenham gostado desse episódio, que não tenha ficado muito enfadonho. Se tudo der certo, no meu aniversário do ano que vem eu volto para trazer atualizações dessa lista. Vamos ver. E se você me ouviu até aqui, eu agradeço muito e convido a me seguir nas redes. O nosso Instagram é o filme.da.semana. E a gente também tem um TikTok, que é Filme da Semana. E temos um e-mail para contato, o podcast filmedasemana@gmail.com, que, como eu já falei, é uma chave Pix e tal. Se quiser doar alguma quantia, agradeço muito, fico muito feliz. Se não puder, tudo bem também. Toda semana estarei aqui produzindo conteúdo de graça para vocês. E obrigada de novo, né, por me ouvir, por me acompanhar. Sempre fico feliz. Sempre tenho feedback, fico muito feliz também. E vamos que vamos, né? Começando essa nova fase da minha vida. Não é uma nova fase do podcast, né? Mas enfim, espero que eu passe meu aniversário menos fanha do que eu tô agora, que eu tô gravando com antecedência, né? Mas é isso, gente. Tchau e até semana que vem. Se cuidem.